Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulos 49 e 50. O capítulo 49 trata de mais oráculos de julgamento às nações gentias. Dos versos de 1 ao 6, a mensagem é específica a Amon. Amon ficava a leste do Jordão e ao norte de Moabe. Os amonitas descendiam de Ben-Ami, filho de Ló, e tal como os moabitas, frequentemente lutavam contra os hebreus. Milcom era a divindade nacional de Amon, também conhecido por Moloque. Nessa profecia, os amonitas, na pessoa do seu Deus, são censurados por sua ganância a roubarem certos territórios da tribo de Gade. O que ocorreu parece quando Tiglat-Pileser III levou cativo os gaditas e outros povos de além do Jordão. Verso 1. Acerca dos amonitas, assim diz o Senhor: por acaso Israel não tem filhos? Será que não tem herdeiros? Por que será então que Moloque se apossou de Gade? Por que seu povo vive nas cidades de Gade? Os amonitas devem ter pensado que os proprietários nunca mais voltariam, ignorando a afirmação do verso 1 de que um dia descendentes dos cativos exigiriam a terra de volta. Verso 2. Portanto, certamente vem dias, declara o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra a Rabá dos amonitas. Ela virá a ser uma pilha de ruínas e os seus povoados ao redor serão incendiados. Então Israel expulsará aqueles que o expulsaram, diz o Senhor. Rabá-Amon era a capital situada às margens do Jaboque, a uns 22 quilômetros a nordeste de Esbom. É a atual Amã, capital do reino Hashemita da Jordânia. Disse ser o lugar com a história habitacional contínua mais longa de todo o Oriente Próximo. Como as demais nações idólatras, Amon será levada ao exílio juntamente com seu deus Moloque, com seus sacerdotes e oficiais. Os amonitas eram culpados de um materialismo grosseiro que só poderia corrompê-los. A confiança deles estava em suas riquezas. Verso 4. Por que você se orgulha de seus vales? Por que se orgulha de seus vales tão frutíferos? Ó, filha infiel, você confia em suas riquezas e diz: quem me atacará? Porém, quando a retribuição divina atingir Amon, todos fugirão correndo, sem pensar em nenhum outro, e suas riquezas nada poderão fazer por ela. Ainda assim, esse castigo não será total, porque o Deus de toda misericórdia trará Amon de volta do cativeiro. Verso 6. Contudo, depois disso, restaurarei a sorte dos amonitas, declara o Senhor. Os versos do número 7 ao 22 trazem um oráculo contra Edom. Os edomeus eram descendentes de Esaú, que também era chamado de Edom. Viviam na terra de Seir ou Edom, um país muito acidentado e montanhoso, que se estende ao sul do Mar Morto, de ambos os lados da Arábia até o Golfo de Acaba. O relacionamento dos edomitas com os hebreus nunca foi muito bom. Os edomitas se regozijaram com a destruição de Jerusalém. Salmo 137, verso 7. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: arrasem-na, até os alicerces. Depois ainda ocuparam o sul de Judá, porém foram desapossados pelos nabateanos. Os macabeus lutaram com sucesso contra os edomeus e forçaram seus remanescentes a se tornarem judeus. Eram conhecidos pela sua sabedoria. Verso 7. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: será que já não há mais sabedoria em Temã? Será que o conselho desapareceu dos prudentes? A sabedoria deles deteriorou-se? Temã era o neto de Esaú, deu seu nome à tribo que vivia no norte de Edom e também ao território que ela ocupava. O nome também é usado para todo o país. É interessante notar que esses oráculos de Jeremias recapitulam os principais sentimentos dos profetas pré-exílicos, especialmente Obadias, pois parte dessas sessões parecem muito com algumas partes do livro do profeta Obadias, como o verso de 9 ao 10, que são paralelos aos versos 5 e 6 de Obadias, os versos 14 e 16, que também são um paralelo de Obadias de 1 ao 4. O tema central desse oráculo é que esse inimigo tradicional de Judá não experimentará misericórdia como outras nações. O julgamento divino será completo e definitivo. Edom cairá pela sua arrogância. O orgulho era o pecado dominante sobre a nação. Versos 16 ao 18. O pavor que você inspira e o orgulho de seu coração o enganaram. A você, que vive nas fendas das rochas, que ocupa os altos das colinas, ainda que você, como a águia, faça o seu ninho nas alturas, de lá eu o derrubarei, declara o Senhor. Edom se tornará objeto de terror. Todos os que por ali passarem ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas, como a destruição de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá lá. Dos versos
23 ao 27, o profeta passa a prometer julgamento divino para o norte, mencionando especificamente Damasco, capital da Síria, e dois pequenos estados sírios, Ramate e Arpade. Estes dois foram conquistados pelos assírios antes de 738 a.C., e Damasco foi tomada em 731 a.C., porém foi subjugada sem dificuldade novamente. Em 2 Reis, capítulo 24, verso 2, registra que tropas de arameus ajudaram a tomar Judá entre 600 e 597 a.C., mas sabemos muito pouco da Síria do sétimo século. Damasco era considerada uma das cidades mais lindas da antiguidade. Suas fontes formavam um grande oásis no deserto da Síria. A poderosa Damasco, ex-orgulhosa capital da Síria, aparece aqui debilitada, humilhada pelos assírios que a incluíram na província de Ramate, pelo que ela perdeu sua influência política. Versos 24 e 25. Damasco tornou-se frágil, ela se virou para fugir, e o pânico tomou conta dela. Angústia e dor dela se apoderaram, dor como a de uma mulher em trabalho de parto. Como está abandonada a cidade famosa, a cidade da alegria. Os versos 28 ao 33 trazem uma profecia contra Quedar e Azor. Essa curta profecia é dirigida contra duas tribos nômades do deserto sírio, a leste da Palestina. Elas também serão punidas e são avisadas para que fujam do pior da calamidade. Verso 30. Fujam rapidamente, escondam-se em cavernas profundas, vocês habitantes de Azor, diz o Senhor. Nabucodonosor, rei da Babilônia, fez planos e projetos contra vocês. Quedar era uma tribo ismaelita do deserto sírio-árabe, mas a palavra também era usada para identificar os beduínos em geral. Eles criavam ovelhas, comercializavam com a Fenícia e eram arqueiros muito bons. Algumas inscrições assírias mencionam a tribo junto com os árabes. Azor não era a famosa cidade do norte da Palestina, mas uma área habitada por árabes seminômades. O ataque contra Quedar foi feito por Nabucodonosor em 599 a.C., conforme o verso 30 que lemos. No verso 29, Jeremias usa uma expressão favorita para descrever o pânico causado pelo ataque inesperado. Tomem suas tendas e seus rebanhos, suas cortinas em todos os seus utensílios e camelos. Gritem contra eles. Há terror por todos os lados. Viver sem preocupação encontrava desprezos nos tempos do Antigo Testamento, pois mesmo as cidades mais fortificadas podiam ser tomadas. Verso 3. Azor se tornará uma habitação de chacais, uma ruína para sempre. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Essa palavra se cumpriu quando Nabucodonosor subjugou definitivamente as tribos e devastou as suas habitações. Os versos de 34 ao 39 trazem uma pequena mensagem contra o Elão. Pouco se sabe sobre Elão nos tempos de Jeremias. A terra de Elão se localiza além do rio Tigre, a leste da Babilônia. Foi conquistada pelos assírios por volta de 640 a.C., sob o comando de Assurbanipal. Esta profecia data de 597 a.C., o ano em que Zedequias subiu ao trono depois da morte de Assurbanipal. O Elão voltou a ser independente e em 540 a.C. ajudou a derrubar o Império Babilônico. A profecia se refere a algum acontecimento da história elamita sobre o qual não temos quase nenhuma informação atualmente. Elão era conhecida pelos seus arqueiros, era famosa pela habilidade de seus homens com os arcos. Todavia, os seus arcos não serão fortes para resistir ao poder de Deus e será dispersa entre os quatro cantos da terra. Versos 35 e 36. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam, quebrarei o arco de Elão, a base de seu poder, farei com que os quatro ventos que vêm dos quatro cantos do céu soprem contra Elão, e eu os dispersarei aos quatro ventos, e não haverá nenhuma nação para onde os exilados de Elão não forem. Porém, apesar de toda a calamidade e dispersão, Jeremias prevê a restauração de Elão. Verso 39, contudo restaurarei a sorte de Elão em dias vindouros, declara o Senhor. O capítulo 50 continua com os oráculos contra as nações. Desta vez a atingida será a Babilônia. Verso 1. Esta é a palavra que o Senhor falou pelo profeta Jeremias acerca da Babilônia e da terra dos babilônios. Nessa longa profecia, Jeremias prediz que a Babilônia será punida por causa da sua arrogância, pela sua avidez, como um animal que se atira sobre a presa, por sua ambição em obter lucro. A maior parte dessa passagem data de antes de 539 a.C., já que os persas não são mencionados como potência mundial, e a semelhança com Isaías, capítulo 13 e 14, pode indicar 580 a.C. como provável data de compilação. Dos versos 2 ao 3, Jeremias, cheio de emoção, fala da retribuição que atingirá Babilônia.
envergonhando as suas divindades protetoras. Verso 2. Anunciem e proclamem entre as nações, ergam um sinal e proclamem, não escondam nada, digam, a Babilônia foi conquistada, Bel foi humilhado, Marduk apavorado, as imagens da Babilônia estão humilhadas e seus ídolos apavorados. Bel, que significa Senhor, era o título do deus trovão em Enlil, e quando Merodach ou Marduk passou a ser o principal deus do panteão babilônico no segundo milênio a.C., ele também foi chamado de Bel. A epopeia babilônica da criação provavelmente também foi escrita em honra a Merodach ou Marduk, o rei dos deuses. No verso 4 ao 7, o profeta antevê Israel no exílio, sendo levado ao arrependimento pela calamidade que atingiu seu captor. O povo passa a apresentar atitude espiritual que lhe garantirá a volta à pátria. Versos 4 e 5. Naqueles dias e naquela época, declara o Senhor, o povo de Israel e o povo de Judá virão juntos, chorando e buscando o Senhor seu Deus. Perguntarão pelo caminho para Sião e voltarão o rosto na direção dela. Virão e se apegarão ao Senhor numa aliança permanente que não será esquecida. Os inimigos de Israel alegam não terem feito nada de errado, uma vez que os próprios pecados de Israel o conduziram ao exílio, porém todos os que o devoraram serão considerados culpados. A Babilônia será castigada com a mesma fúria que se dirigiu às nações conquistadas. Quem passar por ela ficará chocado e zombará dela. Verso 13. Por causa da ira do Senhor, ela não será habitada, mas estará completamente desolada. Todos os que passarem pela Babilônia ficarão chocados e zombarão por causa de todas as suas feridas. Dos versos 17 ao 20, Deus promete castigar a Babilônia como havia feito com a Síria, e quando ela sucumbir, o remanescente será perdoado por um Deus misericordioso e retornará à Palestina para recomeçar a vida. Verso 19 e 20. Mas trarei Israel de volta à sua própria pastagem, e ele pastará no Carmelo e em Bazã, e saciará o seu apetite nos montes de Efraim e Gileade. Naqueles dias, naquela época, declara o Senhor, se procurará pela iniquidade de Israel, mas nada será achado pelos pecados de Judá, mas nenhum será encontrado, pois perdoarei o remanescente que eu poupar. Naqueles dias, naquela época, identificado como prenúncio da visão de perdão e bênção da era messiânica. Começa com a fórmula messiânica normal, identificando essa visão de perdão. Julgamento da Babilônia. Dos versos 21 ao 32, nós encontramos mais algumas palavras a respeito deste julgamento. Os versos 21 ao 27, o profeta utiliza trocadilhos sarcásticos com localidades babilônicas específicas. Verso 21, ataquem a terra de Merataim e aqueles que moram em Pecode. Persiga-nos, matem-nos e destruam-nos totalmente, declara o Senhor. Façam tudo o que lhes ordenei. Merataim significa duplamente rebelde e Pegode significa castigo. A primeira é o distrito sul da Babilônia, Mati-Mahatim, e a segunda identifica um povo do leste do país, Pucudu. Na hora da retribuição divina, tudo será amaldiçoado. A grande Babilônia, o martelo que no seu apogeu tinha esfacelado outros, agora será quebrada. Verso 23. Quão quebrado e destroçado está o martelo de toda a terra, quão arrasada está a Babilônia entre as nações. Dos versos 28 ao 32, Jeremias vê os exilados jubilando com a retribuição divina. Verso 28, escutem os fugitivos e refugiados vindos da Babilônia, declarando em Sião como o Senhor, o nosso Deus, se vingou, como se vingou de seu templo. A Babilônia é apresentada como a personificação da arrogância e, portanto, tem de arcar com todas as consequências do pecado do orgulho. Verso 30. Por isso, seus jovens cairão nas ruas e todos seus guerreiros se calarão naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos. Os versos de 33 ao 46 são descritas mais palavras de condenação à Babilônia, que não entregará os seus cativos voluntariamente, mas os que a conquistarem o farão. Verso 33 e 34. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o povo de Israel está sendo oprimido e também o povo de Judá. Todos os seus captores os prendem à força, recusando deixá-los ir. Contudo, o Redentor deles é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará descanso à terra, mas inquietação aos que vivem na Babilônia. Não haverá, portanto, como não houve para Edom, possibilidade de restauração para a nação. Não haverá misericórdia para a Babilônia, nunca mais ela será povoada. Verso 40. Como Deus destruiu Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor, ninguém mais habitará ali, nem homem residirá nela. Ciro será a vara de Deus dessa vez contra a Babilônia. O exército persa a dominará por completo. Agirão com crueldade e sem misericórdia. Verso 42.
Eles empunham o arco e a lança, são cruéis e sem misericórdia, e o seu barulho é como o bramido do mar. Vêm montados em seus cavalos em formação de batalha para atacá-la, ó cidade de Babilônia. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Que em nome de Jesus nós possamos agir com obediência e misericórdia. Até amanhã, se Deus quiser, com os capítulos 51 e 52 do livro do profeta Jeremias.